Assim como todas as coisas são criadas por Deus, o diabo também foi criado por ele. A Bíblia não traz muitas informações sobre essa criação, assim como também não traz informações detalhadas acerca da criação dos outros anjos e seres celestiais. Mas sabemos que isso de fato aconteceu. Antes de Deus criar os seres humanos, ele criou as criaturas celestiais, ou seja, os anjos. E assim se separou segundo as suas hierarquias. Elas foram então divididas em 5 classes: os arcanjos, anjos, serafins, estrelas e querubins. Se você quer conhecer mais a história do querubim ungido, que por seu erro perdeu sua posição nos céus, assista o vídeo até o final e inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Deixe também sua avaliação para nos ajudar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Alguns intérpretes da palavra do Senhor acreditam que Lúcifer pertencia à mais alta classe entre os anjos, como já falamos sobre as hierarquias. Acredita-se que ele era o protetor do trono de Deus, ou seja, um querubim. Querubins são seres protetores, que revelam e manifestam a glória do Criador. Esses intérpretes bíblicos acreditam que Lúcifer era o querubim mais próximo do trono de Deus, por exercer uma classe mais alta entre os demais anjos. Lúcifer, nesse caso, tinha um privilégio que pouco ou nenhum outro anjo tinha. Ele andava entre os demais arcanjos e serafins e ia para onde queria no céu. Era um ótimo músico, tocando suas liras, e o seu louvor era perfeito. Mas por ser tão bom em tudo que fazia, se engrandeceu e quis roubar o trono do Criador. Assim ele foi expulso do céu com os demais anjos que ficaram no seu lado e foram todos lançados na terra, se tornando então o adversário do Altíssimo. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Isaías 14, versículo 11 e 12. Essas pessoas que acreditam nessa possibilidade usam o texto de Ezequiel para demonstrar a função de Satanás no céu. Vejamos. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Já outro grupo de estudiosos afirmam que esse texto de Ezequiel 28 não fala sobre o diabo, mas sim sobre uma profecia e lamentação do profeta Ezequiel contra a cidade e o rei de Tiro, sendo visto como um inteligente querubim ungido. Contudo, o texto traz muitas semelhanças à possível queda de Lúcifer. O diabo, assim como os outros anjos, foi criado por Deus, sendo uma criatura boa e não má. Ele tinha o livre-arbítrio que qualquer ser racional tem, porém ele resolveu usar isso para o mal e se rebelar, agindo de modo que ferisse a lei do seu Criador. A Bíblia traz vários outros nomes para o diabo. Satanás é o nome mais conhecido, que significa adversário, mas também podemos vê-lo como o maligno, em Mateus 13:19, o príncipe deste mundo, João 12:31, o Deus deste século, em 2 Coríntios 4, versículo 4, príncipe das potestades do ar, em Efésios 2, versículo 2. Alguns estudiosos acreditam que Lúcifer não é o nome de Satanás, já que a palavra Lúcifer, sendo traduzido do latim, significa estrela da manhã. Porém é algo que não sabemos ao certo, se esse é um dos nomes dele ou não. Mas todos nós sempre ouvimos falar dele por esse nome. O apóstolo João, em suas visões, descrita no livro de Apocalipse, identifica Satanás como um grande dragão, uma representação clara de sua horrível imagem. Ele também é visto como a serpente que enganou Eva no jardim do Éden, e como o diabo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Independente de seus vários nomes,
Sabemos o verdadeiro intuito do maligno, que é enganar o mundo, destruí-lo e levar consigo para o inferno o maior número de almas possíveis, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo, sabe que lá é um lugar terrível, e como é mau, não quer viver eternamente sozinho naquele lugar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. A origem de Satanás na Bíblia. Ninguém sabe ao certo a origem de Satanás, mas ele provavelmente passou a existir algum tempo depois da criação do mundo e antes de ter aparecido no Jardim do Éden. Como já disse, Deus primeiro o criou como um anjo, contudo, depois ele se tornou o diabo. A Bíblia não diz muito sobre a rebelião de Satanás e dos anjos caídos, mas o que sabemos é que ele se rebelou contra Deus. Ele não quis ocupar somente a sua posição. Para ele era pouco servir a Deus, ele queria ser o próprio Deus e, por conta da sua vaidade, transgrediu a lei do Senhor. O livro de Isaías traz uma interpretação sobre o diabo, mostrando que ele queria ter uma posição alta e, através disso, iniciou uma rebelião nos céus. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías 14, do versículo 13 ao 15. No capítulo 12 de Apocalipse, diz que o dragão, que é o diabo, ao ser expulso do céu, levou consigo 1/3 das estrelas do céu. Alguns estudiosos e teólogos afirmam que essas estrelas, na verdade, são os anjos caídos, que caíram junto com Satanás na terra após sua queda, já que as estrelas também são vistas como uma classe de anjos. Vejamos. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no monte em que nascesse. Apocalipse 12, versículo 4. Esses anjos caídos são demônios que trabalham a serviço de Satanás para trazer a morte, doenças, engano, corrupção humana e todo tipo de mal que possa existir. A Bíblia não diz em nenhum de seus textos que Satanás é um ser eterno. Eterno é somente Deus. Outra coisa que a Bíblia diz é que somente Deus é onipotente. A partir disso, vejamos que Satanás não é um ser onipotente. Ele tem sim grandes poderes, mas eles são pequenos e limitados perto do poder de Deus. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Depois que o adversário foi lançado na terra, ele começou sua obra maligna, e seu grande intuito é enganar o maior número de pessoas. Por isso a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, a fim de enganar a muitos, se disfarçando de um anjo bom e não mostrando sua verdadeira face. Ele se disfarça de anjo de luz para trazer a mentira e engana muitos. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele distorceu a palavra do Senhor para que sua vontade fosse cumprida, parecendo estar tudo de acordo com a ordem de Deus. Porém, ele não conseguiu vencer e distraiu o Filho do Senhor com suas armações. Ele usa até mesmo pessoas e servos seus para fazerem o mal e trazer o engano, como veremos na Bíblia a seguir. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Por isso devemos ter muito cuidado, pois que menos pensamos, às vezes só está sendo usado para destruir e levar-nos à perdição, sendo os agentes do diabo aqui na terra, que se disfarça para apresentar o mal como um bem e trazer o pecado para junto dos justos. O cristão verdadeiro deve estar sempre preparado para vencer o mal e reconhecer as artimanhas de Satanás. Aquele que conhece a palavra do Senhor nunca erra.
Se andamos de acordo com a vontade de Deus e examinando sempre suas escrituras, saberemos sempre discernir o erro e não praticarmos ele, a fim de não pecarmos contra o Altíssimo. Podemos ver que Deus é muito longânimo e piedoso com toda a sua criação, pois mesmo com tudo isso ele não destruiu Satanás. Ele podia ter acabado com ele ali mesmo no céu, quando houve aquela rebelião, pois o diabo é sua criação e Deus tem o poder para destruí-lo, ou até mesmo no jardim do Éden, quando se transformou numa serpente para enganar Eva. Porém, o Criador foi misericordioso com o inimigo e até hoje tem paciência com ele. Porém, sabemos que isso tudo não durará para sempre, logo ele será lançado no lago de fogo para todo sempre. A Bíblia não dá ênfase à origem do diabo, nem de onde ele veio. Isso não é o mais relevante. O que sabemos é que ele anda sempre procurando a quem possa tragar, e se não nos apegarmos em Deus, dando brechas ao inimigo, caímos em suas armadilhas. Contudo, as Escrituras nos afirmam claramente o destino que ele e suas hostes irão receber. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Por isso, meus irmãos, devemos nos apegar em Deus e não fazermos o mal para não sermos consumidos com ele. Este vídeo não é para desanimar ninguém, pois enquanto há vida, há esperança. Basta que coloquemos nossas vidas no altar de Deus, nos humilhando e andando em arrependimento e santidade. Assim estaremos fazendo a vontade do Pai. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do inimigo e nos dar a salvação. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Que nós possamos ser diferentes e não agirmos como Satanás, que quis ser maior do que Deus. Deus é soberano, merece toda a honra e glória e nossas vidas sempre estará em suas mãos, pois foi Ele quem nos criou. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembre-se também de compartilhá-lo com outras pessoas. Obrigado por sua presença aqui, e Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.